estamos começando mais um estudo bíblico. Você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Que a graça de Deus continue alcançando você e toda a sua família. Nós vamos continuar a série Esperança Viva, essa série que está baseada na segunda carta do apóstolo Pedro. Então se achegue, que você possa aprender da palavra de Deus nesta hora e que você seja muito edificado ao estudar a palavra do nosso Deus. Mas antes de nós continuarmos a série Esperança Viva, eu quero fazer um convite a você que é pai de crianças de 0 até 11 anos. No próximo sábado, dia 1º de abril, o Ministério Infantil da Sexta Igreja estará promovendo uma atividade em comemoração à Páscoa. E essa atividade vai ser com as crianças e as famílias. Então venha participar conosco, você que tem filhos aí de 0 até 11 anos. Vai ser um tempo muito especial, muita diversão, ensino da palavra de Deus. E essa programação ela vai começar às 17 horas. Então no próximo sábado, dia 1º de abril, o especial de Páscoa do Ministério Infantil da Sexta Igreja. Nós vamos continuar a série Esperança Viva. Nós temos estudado a segunda carta do apóstolo Pedro, uma carta muito importante do Novo Testamento, que tem lições preciosas para a nossa vida. E nós vamos ler hoje na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, que nos diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meus irmãos, qual é o tema central desta segunda carta do apóstolo Pedro? O que Pedro está tratando aqui na sua segunda carta? Nós poderíamos dizer que o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina, contra a vida imoral. E é isso que o apóstolo Pedro vai ensinar aqui na sua segunda carta, que nós precisamos ter um conhecimento completo acerca de Cristo. Quem Cristo é? O que Cristo significa para nós? O que Cristo fez em nosso favor? O que Cristo continua fazendo por nós? Essas são perguntas que nós precisamos responder. São conhecimentos que nós devemos adquirir a respeito de Cristo, para que assim nós possamos lutar contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. Para nós combatermos os falsos mestres, para que nós venhamos combater uma vida imoral, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. É muito importante você saber quem é o seu Salvador, em quem você crê. Você tem conhecido a Cristo? Não estou falando apenas no sentido teórico, mas estou falando também no sentido de intimidade, de relacionamento. Você tem conhecido o Senhor Jesus Cristo ao longo da sua caminhada? Essa segunda carta do apóstolo Pedro, ela nos apresenta alguns temas importantes. No capítulo 1, Pedro falou sobre a certeza da salvação do crente. O crente ele pode ter certeza de que ele é salvo, de que ele é de Jesus. Ele não precisa ter medo, ele não precisa pensar que hoje ele é salvo e amanhã, se ele fizer algo contra o Senhor, ele não vai continuar sendo salvo. Uma vez salvo, outra hora não salvo. Não é assim que nós cremos e acreditamos na palavra de Deus. O apóstolo Pedro aqui, além de falar sobre a certeza da salvação do crente, ele vai tratar sobre o engano dos falsos mestres. Desde aquela época, os falsos mestres
enganavam o povo de Deus. E nós sabemos que muitas coisas não mudaram. Ainda hoje, no nosso meio, quem sabe de forma ainda mais descarada, nós temos muitos falsos mestres que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus, mas não são. Estão aí para enganar e distrair a comunidade da fé, os discípulos de Jesus. E no verso 1 do capítulo 2, Pedro nos diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O interessante é que Pedro aqui ele vai dizer como que esses falsos mestres agem. Eles introduzem de forma dissimulada heresias destruidoras. Essa expressão introduzirão dissimuladamente é o mesmo significado da palavra espionagem. Satanás, ele tem os seus agentes que espionam a igreja, que estão no meio do povo de Deus, não para acrescentar, mas para destruir, para atrapalhar uma comunidade, para, quem sabe, impedir o crescimento e o desenvolvimento de uma igreja local. Infelizmente, Satanás tem os seus agentes que agem como espiões e eles agem de forma dissimulada. Eles agem de forma sorrateira. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. E Pedro vai dizer que eles ensinam heresias destruidoras. As heresias nunca são benéficas. Elas sempre vêm para causar, para trazer prejuízos, para prejudicar um grupo ou uma determinada pessoa. As heresias, de fato, produzem destruição. E é isso que os falsos mestres estavam promovendo nos dias do apóstolo Pedro. E é isso que os falsos mestres produzem nos nossos dias. Destruição. Enganam o povo de Deus, a família da fé. E Pedro continua dizendo, as heresias eram referentes à pessoa de Cristo. Não era uma heresia referente a uma doutrina específica, como qualquer outra das Escrituras. Mas as heresias eram contra a doutrina de Cristo, contra a pessoa de Jesus Cristo. Qual é o perfil desses falsos mestres? Conforme o apóstolo Pedro aqui, a primeira característica é que os falsos mestres introduzem heresias destruidoras na mente das pessoas. O falso mestre, ele quer atingir a mente do indivíduo. Ele não quer matar, ele não quer roubar, o que ele quer fazer é atingir a mente dos indivíduos. Essa é a forma sutil que o diabo tem se manifestado sobre a vida de muitas pessoas. O diabo e os seus agentes ensinam o engano, ensinam o erro. Eles querem que os discípulos de Jesus tropecem. E a segunda característica dos falsos mestres é que eles não vivem de acordo com aquilo que eles pregam. O falso mestre ele tem um discurso e ele tem uma vida diferente. O seu discurso e a sua vida não se relacionam. O que eles pregam, eles não vivem. E é por isso que Pedro aqui vai dizer que eles vivem no engano. E Pedro continua, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nós temos aqui algo interessante. Os falsos mestres, eles trazem para si a destruição. Eles chamam para si a destruição. É certo que o Senhor, o soberano Deus, o soberano juiz, há de exercer justiça contra os falsos mestres. E Jesus não vai agir com piedade, ele vai julgar os falsos mestres. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E no verso 2, Pedro continua, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Os falsos mestres têm
muitos seguidores. Porque diz o início do versículo 2 que muitos o seguirão. Eles não têm poucos seguidores. Nós, olhando hoje para o movimento gospel, para o movimento evangélico, há muitos falsos mestres. E que muitas pessoas estão seguindo, achando que é homem de Deus, que é profeta, que é um instrumento da parte de Deus. Mas são pessoas que querem enganar, pessoas que querem distrair o povo de Deus. E práticas libertinas, ou seja, os falsos mestres têm uma vida imoral. Eles não andam em santidade, eles não têm um compromisso com Deus, ou seja, eles têm um compromisso com eles mesmos. Vivem uma vida libertina e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A expressão infamado significa o caminho da verdade cai em descrédito por causa dos falsos mestres. É por isso que a igreja brasileira hoje, ela está desacreditada para muitas pessoas. Quantas pessoas já fizeram parte da igreja evangélica e hoje não estão mais, porque foram feridas, machucadas, enganadas. E muitas pessoas hoje têm olhado para a igreja evangélica com esse descrédito. Muitas acreditam que os pastores todos são ladrões, que todos os pastores são falsos profetas, falsos mestres. Estão generalizando o corpo de Cristo, a igreja fiel, verdadeira. Infelizmente, os falsos mestres estão fazendo um desserviço para a comunidade da fé, para o reino de Deus. Eles são de fato pedra de tropeço. Eles estão aí para enganar as pessoas. Eles são promotores de uma falsa conduta. Os falsos mestres pregam uma falsa doutrina e vivem uma falsa vida. A palavra grega aqui para libertinas é a palavra grega alceugeia, que significa atitude de alguém que perdeu a vergonha e não dá importância à sua própria reputação. Quantas pessoas estão por aí vivendo assim? Não tem mais vergonha na cara. São pessoas dissimuladas, que não estão mais preocupadas com a sua reputação. Elas querem ganhar. Elas querem extrair das pessoas. Falsos mestres que não querem agregar conteúdo, ensino, vida espiritual às pessoas. Pelo contrário, eles querem roubar aquilo que as pessoas têm. E fazem isso sem um mínimo de vergonha. Os falsos mestres são movidos pelo dinheiro. Olha o que diz o verso 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós. A avareza aqui é o desejo de possuir mais. Uma pessoa avarenta, ela sempre quer aquilo que lhe falta. Ou se ela tem algo, ela quer mais daquilo. Uma pessoa avarenta, o seu objetivo é sempre ter mais. E essa é uma característica dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam interessados nos bens das pessoas e não na salvação delas. A ideia de consumidores. Os falsos mestres são consumidores que querem extrair aquilo que as pessoas têm, receber aquilo que não são deles. Eles querem gerar lucro. Eles querem ganhar sobre os indivíduos, sobre as pessoas. Queridos, infelizmente, muitos falsos mestres têm agido dessa forma. E o objetivo deles é enganar as pessoas com palavras fictícias. A palavra fictícias do grego é a palavra plastos, que significa plástico. Aquilo que não é real, não é verdadeiro, é apenas um plástico. É assim que os falsos mestres têm se portado diante das pessoas. Com palavras de plástico, que não vale absolutamente nada. Os seguidores dos falsos mestres também serão condenados. Isso é algo interessante, porque aqueles que seguem os falsos mestres, esses também receberão um justo castigo, porque são cúmplices.
e se conhece a palavra de Deus, a verdade de Deus, aí elas estão ainda mais enroladas, porque de fato elas terão que prestar contas ao Senhor. O verso 3, Pedro continua: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro está falando aqui que o juízo contra os falsos mestres será realizado. Deus há de exercer esse juízo. E essa destruição, ela vai acontecer. Quando Cristo Jesus se manifestar do alto céus, todos serão julgados. Muitos chegarão diante de Jesus, como ele mesmo disse: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos. E Jesus há de falar para essas pessoas: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É isso que os falsos mestres ouvirão de Jesus Cristo, da boca do Senhor. Eles serão julgados, eles serão condenados, segundo a justiça do nosso Deus. Queridos, tudo isso é para que você esteja atento. Não ache que todas as pessoas que estão pregando o Evangelho, elas têm um bom interesse, ou elas estão agindo de forma pura ou santa. Não seja infantil em pensar assim. Muitos que estão por aí anunciando o Evangelho são ladrões, são lobos no meio das ovelhas. O objetivo deles não é reunir as pessoas, não é edificar as pessoas, mas é destruí-las e roubar tudo que elas têm. Então, fique atento, conheça a palavra de Deus, conheça as Escrituras, para que você não caia no engano, para que você não seja enganado por falsas doutrinas, para que você não seja corrompido. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa estudar as Escrituras. Você tem conhecido a palavra de Deus da forma que deveria? Você conhece o Evangelho que você crê? Você sabe quem é Cristo? A sua fé está afirmada em Cristo? O seu coração de fato é de Jesus Cristo? Você o conhece pessoalmente? Você conhece acerca dele? Nos versos 4 a 8 desse segundo capítulo, da segunda carta, Pedro menciona 3 momentos da história em que Deus executou os seus juízos. E nós vemos aqui Deus exercendo o seu juízo contra os anjos, contra os dias de Noé, contra as pessoas que se levantaram contra Noé naquele tempo, e o juízo que Deus exerceu contra Sodoma e Gomorra. Na próxima semana nós vamos ver esses 3 juízos que Deus se levantou para combater nos dias de Noé, contra Sodoma e Gomorra e contra os anjos que se rebelaram contra ele. Então que a sua fé seja realmente uma fé verdadeira, que você conheça a Cristo e que você prossiga em conhecer a Cristo. Não cruze os braços e ache que você sabe de tudo, que você já conhece a palavra de Deus, que você já leu as Escrituras. Não. É tempo de você se debruçar sobre o conhecimento da palavra de Deus, para que quando as pessoas pedirem a você a razão da sua fé, você possa então demonstrar com firmeza e com autoridade. O nosso estudo bíblico tem como esse objetivo: trazer ao seu coração ensinos preciosos da palavra de Deus. Como que você deve agir diante de algumas situações, como proceder, que você continue sempre fiel ao estudar e ao conhecer ao seu Deus, a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe sua vida, que o seu coração seja tomado pelo ensino da palavra de Deus e que você cresça em maturidade cristã, para que você seja sempre um discípulo fiel, que guarda a palavra de Deus e vive no temor do Senhor. Vamos orar, encerrando esse tempo, e na próxima semana, se Deus permitir, nós retornaremos com a série Esperança Viva. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo, por essa hora tão preciosa em que podemos estudar a Tua Palavra.
Ó Deus, continue nos fortalecendo, nos abençoando. Que a nossa vida, ó Pai, continue sendo para o teu louvor e para a tua glória. Livra-nos, ó Pai, de toda maldade. Livra a tua igreja dos falsos mestres e dos falsos profetas. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenham todos aí um bom restante de semana. Um forte abraço e até logo.